Olha, ainda falando sobre contas, o senador Márcio Bittar, relator do orçamento, vai apresentar nesta terça-feira uma nova proposta para a PEC emergencial. E o Jornal da Manhã conversa justamente com o parlamentar do MDB do Acre para saber se haverá muitas modificações em relação ao primeiro documento apresentado. Tudo bem, senador? Muito obrigado por estar aqui conosco, a Jovem Pan, mais uma vez. Como vai? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Para mim é um prazer prestigiar o programa de vocês, que eu gosto muito. Parabéns pelo programa, parabéns pela linha, pela independência, pelo espírito democrático. Eu espero poder, na grande audiência que vocês têm, ajudar a acalmar, principalmente homens e mulheres, pais de família, que precisam do auxílio emergencial. Infelizmente, essa é a situação clássica que o Estado tem que prover, não há alternativa. Claro. No entanto, a nossa luta, eu diria aí do ministro Paulo Guedes, a quem eu tenho uma grande admiração, e minha também, dentro do meu tamanho, da minha capacidade, é que a gente faça duas coisas em um documento só. Nós compreendemos e tentamos, desde o ano passado, resolver esse problema antes que o ano terminasse. Não foi possível. Mas há uma compreensão exata, depois da eleição da mesa da Câmara e do Senado, de que o auxílio emergencial tem que voltar. Portanto, nós vamos autorizar... A partir de quando, senador? Já aproveitando aqui, a partir de quando? Quando o senhor acha que já é possível viabilizar isso? Olha, nós estamos com a programação... hoje eu leio o parecer, amanhã está marcada a votação, é possível que a gente quebre o interstício e vote 2 vezes amanhã. Semana que vem votaria na Câmara Federal. Tudo isso está sendo conversado também com o Lira. Então, a ideia é que, aprovado na Câmara, no Senado, aprovaria na Câmara na outra semana para que o governo possa editar a MP do crédito extraordinário, porque é um empréstimo que nós estamos fazendo. Estamos autorizando o governo federal a aumentar a sua dívida pública. Agora, só para terminar o raciocínio, é fundamental, e essa é a nossa luta, o nosso desejo, é fundamental que, ao autorizar o governo a aumentar a dívida pública, que todos nós vamos pagar, ao mesmo tempo a gente aprove, pelo menos, os gatilhos que dão limite ao gasto público. Pelo menos isso. Então, você autoriza uma nova dívida pública, mas, ao mesmo tempo, você contém, você dá à União, Estados e municípios um mecanismo através do qual você impõe um limite na gastança pública, que é, basicamente, a origem da nossa grande dívida brasileira. A gastança, órgãos que foram gastando muito mais do que o que podiam gastar. Senador, agora a pergunta de Diogo Schelp. Senador, bom dia. Qual é o risco de que essa PEC seja aprovada sem nenhuma contrapartida, nenhuma possibilidade para conter gastos públicos? E em que consistiriam exatamente esses gatilhos? Bom, eu acho um absurdo, não quero aqui colocar guiso na cabeça de ninguém, mas eu vejo alguns políticos propondo fatiamento, a separação. Veja bem, quando vem da esquerda, eu posso discordar como eu discordo, mas entendo que está no papel deles. Lasque-se o país. O que importa é a minha fotografia, é como eu saio na foto com a minha corporação, por exemplo, com o meu eleitor. Então, a esquerda pode propor auxílio de R$1.000, de R$600. Agora, me espanta, às vezes, são políticos que eu já confiei, que eu já votei, propondo isso. Quer dizer, nós vamos só aumentar gasto, nós vamos só aumentar a dívida, que, eu repito, é justificada. Eu tentei fazer isso no final do ano passado. E eu dizia, é importante que as pessoas que precisam virem o ano com alguma segurança. Não deu. Mas agora que vai acontecer, é um péssimo sinal se o Congresso Nacional fatiar. Nós já emagrecemos essas PECs muito. Na semana passada, nós tivemos que tirar a desvinculação sem nenhum grande debate. E quero dizer que é um tema, como a reforma da Previdência, que vai voltar e que mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer, por várias razões que não vem agora ao caso, mas por várias razões o tema da desvinculação, ela vai voltar. Tivemos que tiramos o combate aos supersalários. Agora, por exemplo, no texto que está no Senado, nós preservamos originalmente a proposta do ministro Paulo Guedes de abaixar as isenções tributárias que o Brasil fornece, muitas delas sem justificativa, foram cedendo isenções para empresa tal, para setor tal, abaixar para 2% do PIB nacional. Tivemos que excepcionalizar um monte de setores, porque tem parlamentares que defendem a manutenção disso, daquilo.
E o que me chama a atenção é a hipocrisia. Parlamentares que muitas vezes defendem o sistema público, por exemplo, de educação, mas que não mantém o seu filho, não é lá que ele alfabetiza seu filho, é na particular, e ao mesmo tempo defende aqui que a gente não tire a isenção do ProUni, que são 2 bilhões de reais. Quer dizer, veja bem, por mais que o programa possa ser elogiado por alguém, nós sabemos que teve desvio. E a pergunta é, quando você subsidia um ProUni com 2 bilhões de reais, quem está pagando a conta? Será que não é fácil a gente afirmar que quem está pagando essa conta não é aqueles apenas que estão na universidade? Muito pelo contrário, a maior parte dos que pagam essa conta são aqueles que não podem frequentar uma universidade, porque não tiveram uma escola particular na alfabetização e no ensino médio. Pois não? Não, quem faz a pergunta agora para o senhor é o nosso Rodrigo Constantino, nessa entrevista com o senador Márcio Bittar. Por favor, Constantino. Bom dia, senador. Pois é, eu queria pegar um gancho exatamente com o que o senhor disse, né? À esquerda a gente já espera esse tipo de narrativa, mas tentaram vender para o grande público que esses gatilhos seriam permitir um auxílio que seria desejável e necessário nesse momento, à custa da qualidade da educação e da saúde do Brasil, como se o governo brasileiro colocasse pouco recurso público nesses setores e não fosse um problema de qualidade e não de quantidade de recursos. Eu queria que o senhor rebatesse isso e se falta algum tipo de postura mais combativa no campo das ideias, de repente, para derrubar essas falácias. Bom, Constantino, primeiro eu quero dizer que é um prazer conversar com você, quero dizer que te acompanho, admiro. Hoje não é fácil no Brasil você ser voz discordante da grande, do pensamento quase único que graçou no Brasil durante quase 50 anos. E te agradeço pela pergunta, que me permite dizer, veja, nós todos, ninguém em sã consciência conseguirá ir contra a constatação que estamos mal na educação, muito mal. Da alfabetização, que abandonaram-se qualquer método científico, foram abandonados. A Paulo Freire graçou na cabeça de todo mundo. A alfabetização, segundo eles, é um método continuado, não acaba nunca. Resultado, nós temos 1/3 dos jovens em idade adulta analfabetos funcionais. Os institutos federais estão quase todos eles querendo virar universidade. Só no Brasil que tem esse fetiche de que todo mundo tem direito a uma universidade pública. Isso é um fetiche, porque o pobre é quem paga por isso. E depois, quando se entra na universidade, aqueles que puderam pagar um sistema que não é público, você continua mantendo a injustiça. Quer dizer, você tem 2 milhões de alunos para um orçamento de 18% da União, aí envolvendo os institutos federais e as universidades. É um aluno que sai caro pra caramba. Você tem faculdades no Brasil, universidades que tem 7 alunos por professor. Você tem um monte de curso que não tem aluno, não tem frequência, isso nos institutos federais e na universidade. Aumentamos da nossa fortuna, nós gastávamos 4,6% do PIB em 2000, em 2015 fomos a 6,2%, e aí nós continuamos entre os 20 piores países do mundo. Bom, o que levou a educação a esse sistema? São as corporações, são os sindicatos. Eles dominam esse ambiente. Da alfabetização, a universidade é um ambiente deles. Claro, aqui e ali tem alguma exceção. Bom, essas corporações levaram essa educação a isso que nós temos hoje. Elas contam com 3 coisas que, se você não mexer, não muda nunca. Uma, elas têm quase autonomia total. É o ambiente delas. Através de uma eleição de diretor de escola, politizada, levar a política partidária para dentro da escola de aula, nas universidades, com escola, lista tríplice, etc. Então, eles dominam esse ambiente. Aí tem estabilidade no emprego intocável, independente de resultado, e verba carimbada. Quer dizer, então, se você não mexer com isso, não muda nada. Nós queríamos mexer com tudo, né? Colocamos a desvinculação. De cara, a esquerda vende, né? e a grande mídia acompanha, mas você quer mexer com o mínimo. Aí já é um elemento de propaganda. Porque quando fala esse mínimo, qual é o mínimo mais famoso no Brasil? O salário mínimo. Quer dizer, e o salário mínimo é o mínimo mesmo, é o que está lá embaixo, para garantir o mínimo. Quando se vende que aquilo que está carimbado é o mínimo, parece que é pouco, quando não é. Você tem, nos estados, 25% do orçamento, obrigatoriamente, tem que ir para a educação. Esse número, por si só, ele é burro, ele é uma camisa de força.
um governador pode gastar no ano 30% para recuperar a rede física, por exemplo, da educação. No outro ano ele não precisa de 30%, ele precisa de 20%, de 18%, mas não, ele é obrigado a chegar a 25%. Sim. E mais, Tatiana, só para terminar, esse valor ainda não está o inativo. Nem o inativo está nessa conta. Então, se você pegar os 25 mais os inativos, que são grandes, dessa categoria, você vai passar de 25% fácil. Então, é devolver aos estados e municípios o poder do orçamento, que algum iluminado de Brasília achou que ele sabe mais do que os 5 mil municípios do Brasil e 27 governadores. E, senador, para a gente encerrar rapidamente, o nosso tempo está esgotado, qual a expectativa a partir de hoje, então, da entrega desse texto com as modificações? Será que ele vai ser discutido brevemente? Deve ser aprovado pela maioria no Senado? Lembrando que a PEC é emergencial. Bom, eu fui aceitando todas as derrotas, para mim são derrotas, tirando pedaços do que era uma PEC muito mais robusta, mas entendendo que ainda temos o que salvar. Aprovado como ela está, ainda será um avanço importante para o país. Os gatilhos, fundamentalmente, estabelecem que quando a farra com o dinheiro público ultrapassar 95% das receitas primárias, você trava a despesa. Também, se você acessar, o Brasil tiver que acessar de novo o estado de calamidade pública, também você vai usar os mesmos gatilhos. E aí alguém diz assim, mas aí não vai poder aumentar salário. Mas não vai poder aumentar salário de ninguém. Se o país decreta, de novo, daqui um ano, daqui 10, outro governo, estado de calamidade pública nacional, portanto, o país se derretendo, Congresso autorizando o presidente da República, qualquer que seja ele, a fazer um orçamento paralelo, endividando o país para todo mundo pagar. Tem cabimento você aumentar salário em qualquer dos poderes, no Poder Executivo, no Judiciário ou no Legislativo? Claro que não. Então, do jeito que ela está, se nós aprovarmos assim, você vai dar o sinal positivo necessário. Devolve ao governo o poder legal de reeditar o auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, você dá ao país um mecanismo de conter o gasto público, que, eu repito, é o grande responsável pela crise econômica do Brasil, além, claro, agora da Covid-19. Perfeito. Senador Márcio Bittar, relator do orçamento de 2021, do MDB do Acre. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Até a próxima. Eu que agradeço. Fica com Deus.